Bom, vamos aqui a mais uma mensagem de Cryon. É uma tradução, traduzido do original, canalizado por Lee Carroll, no dia 15 de abril de 2020. Foi uma canalização em estúdio, porque a partir da pandemia, os canalizadores se reúnem num evento virtual. E aí tem sessão de yoga, tem palestras, e as canalizações acontecem em estúdio. Cada um no seu estúdio, se reúnem virtualmente. E depois eles juntam tudo em vários arquivos, né? Esse arquivo deste áudio, dessa mensagem, contém uma outra mensagem antes, que foi dada por uma entidade que se chama Alcazar, e o canalizador se chama Pragit. Eu estou falando isso porque o Cryon cita Alcazar nessa mensagem que ele deu agora. E, como ele mesmo diz, a mensagem é a mesma, ele só continua. Então, vamos lá. O link para o original está logo ali abaixo, na descrição. E o Cryon entra na marca dos 14 minutos e 50 segundos. Reconstruindo tudo o que você sabe. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Vocês ouviram? Alcazar está correto e a mensagem continua. Não há mudanças nas mensagens porque muda o canalizador. Não há. E eu vou simplesmente continuá-la, mesmo ao que se refere a coisas novas. Vocês ouviram o que Alcazar disse sobre tantas coisas, e uma delas é tão profunda. Então, deixe-me reiterar, vou me ater a uma das coisas que ele falou. Existem tantos, desde 2012, que duvidam desta nova energia. Não, o mundo ainda está se metendo em problemas. Dizem que, de fato, ainda haverá uma outra guerra, que, de fato, ainda haverá muitas coisas, que não estamos nem perto de uma nova energia. Eles projetam isso para o futuro. Mesmo alguns deles sendo canalizadores. E dizem que o mundo está caminhando para um desastre, uma desgraça. O campo é assim. Por haver muitos potenciais a serem vistos, alguns videntes ou futuristas adentram essas áreas e veem esses potenciais. E alguns dos potenciais são exatamente aquilo, um mundo que continua no padrão antigo. Mas eles não contam uma coisa. Eles não se lembram de nenhuma das coisas que possivelmente Cryon ou Alcazar disseram no passado, que é: você não sabe o que você não sabe. Vocês estão vivendo uma carta coringa nesse momento, completamente inesperada. De fato, alguns sentiram o que estava chegando, mas não podiam dizer exatamente o que seria, ou o que significaria para o planeta. Há 2 canalizações passadas, eu comecei a dizer a vocês o que significaria ao planeta. Que a recuperação seria completamente diferente. Que vocês perderiam algumas indústrias, porque eram velhas. Elas já teriam tido dificuldade para fechar, mas agora não. E que no processo de retorno haveria novas indústrias, fazendo coisas que vocês não podem nem imaginar, porque novas invenções levariam a elas, mas que ainda não estão aqui. Alcazar se referiu àquilo que Cryon também mencionou muitas vezes. Uma energia que não polui, está aqui. E eu já disse que está aqui. Não está mais chegando, está aqui, essa energia que não polui. E haverá indústrias para trabalhar com essa energia, para refiná-la e trabalhar com ela em formas que vocês nem imaginam, colocando tantos para trabalhar com essa energia que não polui, substituindo sistemas de grade. Está aqui, está chegando, falamos sobre isso. Isso vai ser acelerado por causa dessa parada neste momento onde a Terra respira fundo. Essa carta coringa, na verdade, possui o antigo velho do futuro, aquele futuro que muitos já viram, que continua em andamento e cria uma guerra mundial, não cria mudanças, onde governos se autodestroem. E isso parecia que não ia passar.
porque estava no campo, era um potencial. Mas agora não está mais, meus queridos, porque tudo parou. E com esse acontecimento, há uma reconstrução que deve acontecer. E não pode simplesmente continuar como era, não pode reiniciar com o mesmo antigo velho, não pode. Está havendo uma reconstrução. Por vezes, será vagarosa e sem alguns dos ônus, o que irá desarmar aqueles futuros que de alguma forma alguns viram, que criariam melancolia e mais melancolia para esse planeta. Isso não vai acontecer. Isso, de fato, foi algo programado, como disse Alcazar. Deixe-me dizer. Ele falou sobre um governante com um sorriso. Também eu falei. Deixe-me dar uma declaração. Direi novamente. Congresso, você está me ouvindo? Se estiver, construa um submarino a menos e, ao invés disso, crie um departamento da compaixão para seu país. Um departamento da compaixão que provavelmente dê abertura àqueles refugiados, arrumando um lugar para colocá-los de forma compassiva quando entrarem em seu país. A fim de que vocês sejam capazes de fazerem coisas com integridade, onde veríamos coisas como essa vindo, de forma a terem certeza de que os países estejam prontos. Um departamento da compaixão. Quem já pensou sobre isso? Quem já pensou sobre isso? Há congressos onde muitas mulheres já pensaram sobre isso, mas não conseguem vencer o sistema, porque tudo gira em torno do antigo velho e de mais antigo velho. Estão todos muito ocupados, um pouco distraídos demais, um pouco bravos demais uns com os outros, no congresso e também em casa. Possivelmente, quando tudo retornar, todos respirarão fundo e se perguntarão se perderam alguma coisa. Risos. E então alguém será livre para dizer: por que não fazemos isto? Ou por que não fazemos aquilo? O que foi que aprendemos? Mais que isso, o que aprendemos com tudo isso que podemos fazer no futuro? Que talvez não conseguíamos fazer há 2, 3 ou 4 meses atrás, porque todos estávamos tão consumidos com a política. Todos estavam consumidos pelo seu lado das coisas, fazendo questão que este ou aquele lado vencesse, ao invés de pensarem no problema principal. Este momento é a hora de permitir que a compaixão vença. Aqui vocês dizem: Cryon, agora você foi longe demais, falando sobre um congresso pensar dessa forma. Meus queridos, essas pessoas do congresso são vocês. Vocês os elegeram. Por que não contam a eles o que vocês pensam? Eles estão prontos, alguns deles, para fazer coisas que não poderiam fazer antes, especialmente aqueles que chegaram lá recentemente ao Congresso e que estão tendo dificuldades em vencer questões sombrias, como tem sido há tanto tempo. Esta é uma grande oportunidade, exatamente como disse Alcazar. Esta é uma oportunidade. Eu gostaria de conversar um pouco mais sobre você, especificamente. Estou falando sobre você, a velha alma que está ouvindo isto agora. É um grupo especial que se formou por 3 dias participando de meditações e canalizações. Um grupo especial que não precisa de entretenimento, mas ao contrário, está disposto a sentar, colocar a mão no coração e permanecer na introspecção, para serem guiados a determinados tipos de meditação, onde visualizam coisas para si e para o planeta, e mesmo para aqueles a quem já amaram e perderam. Essa é uma velha alma. Há maturidade nesses que vêm ouvir estes eventos. É uma maturidade que, em relação àqueles outros tipos de reuniões passadas, que vocês chamam de autoajuda, onde vocês veem aqueles apresentadores para cima e para baixo no palco, proclamando determinadas coisas, e o público dizendo sim, 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 e você percebe que essa coisa em si é uma forma de entretenimento, que poderia ser absolutamente verdade,
Poderia ser absolutamente factual, mas há algo. Não há maturidade como há neste grupo. Este grupo pode se sentar aos pés da fonte criadora e sentir o amor e a compaixão e se levantar para fazer algo relacionado a isso. Há aqueles que pensam que canalização e meditação são coisas de pessoas que simplesmente querem se sentar no chão por um instante. Daí se levantam e querem fazer novamente, se levantam e querem fazer novamente e novamente. E perguntam: o que vocês estão fazendo pelo planeta? Eles não sabem sobre vocês, não sabem o que está acontecendo aqui, não entendem que sementes estão sendo plantadas, como disse Alcazar. Essas sementes que estão sendo plantadas são sementes novas, são as sementes da ação compassiva. E é sobre isso que quero falar a vocês, de um jeito que talvez eu ainda não tenha falado antes. Meus queridos, cada um de vocês, ouvindo minha voz agora e também mais tarde, seja em vídeo ou em áudio, cada um de vocês tem algo chamado alma. E falamos disso tantas vezes antes. E se vocês começarem a compreender o que realmente é uma alma, a primeira coisa que vocês terão que tomar conhecimento é que a alma não é algo que vocês carregam por aí com vocês, completamente. Parte dela está do outro lado do véu, porque a alma é tão enorme. A alma, vejam, é dada por Deus. A fonte criadora lhes deu isso, e vocês mesmos a reivindicaram. Feito à imagem de Deus. Feita à imagem de Deus é sua alma. A imagem de Deus é amor e compaixão. Na verdade, sua alma é um pedaço, uma parte multidimensional do Criador. A maior parte da humanidade acredita na alma. Já foram ensinados sobre coisas assim antes. Mas quero lhes falar algo. Não exatamente sobre alma, mas sobre algo bem próximo dela, porém diferente. Essa alma de vocês está sempre aí, sempre ativada, sempre esperando que vocês encontrem essa parte dela, que é seu eu superior. Agora, uma coisa um pouco mais emocionante, um tanto mais esotérica, vamos a algo que normalmente vocês carregam por aí com vocês, que na verdade possui uma forma e um tamanho. Porque estas coisas estão relacionadas à sua merkaba. Na verdade, é um pedaço, uma parte da sua alma. E há aqueles que, sendo bem 4D, perguntarão: qual é essa parte? Que tamanho tem? Onde está? E a resposta a tudo isso é sim. Vocês não podem colocar essas coisas numa caixa linear, meus queridos. Assim como não podem colocar um campo de gás em algum tipo de contenção enquanto olha para ele, enquanto ele flutua em seu entorno. Estes são exemplos do que é sua merkaba, ainda que ela tenha um tamanho, como já disse a vocês antes, diâmetro de 8 metros, é apenas um tamanho médio desse incrível e belo campo. Não tem instruções, como se fosse um balão, de modo nenhum. Assim sendo, é algo que vocês não podem colocar em uma caixa. Há circunstâncias que fazem alguns terem a merkaba maior que a de outros. A razão? Vou contar a vocês. É o que vocês fizeram com ela e o que acontece em seguida, como uma velha alma madura. Vamos falar sobre isso antes de irmos mais longe. Antes de irmos mais longe, vamos conversar sobre maturidade. Porque o que estou para contar a vocês será novo. O que vocês carregam em sua merkaba? O que vocês acham que carregam? O que vocês fizeram com a luz que carregam? Quando vocês se transformaram em luz e daí conseguiram vê-la, ou ao menos conseguiram uma descrição sobre ela, e então se deram conta de que o homem possuía algo que carregava com ele, e que apenas conseguiram ver quando escolheram ascender. Esse é quem você é.
O que é essa maturidade? Vamos discutir algo que já foi apresentado muitas vezes antes, mas que vocês precisam ouvir. Essa discussão é sobre seu relacionamento com a fonte criadora, sua relação com Deus, ou Espírito. Há aqueles que dirão que esse relacionamento é estático, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso é verdade. É uma grande verdade. Aquele amor, aquela compaixão nunca mudam, isso é bonito, todos os dias. Mas o que mudou é o relacionamento entre o ser humano e a fonte criadora. E através dos anos, amadureceu. Vocês não são a mesma consciência que eram há 100 anos atrás, e vocês sabem disso. Tudo que têm que fazer é olhar para as realidades dos noticiários ou voltar ao passado para ver quão pitorescos e engraçados eram. Tipo, olha como éramos, como pensávamos. Vocês sabem que há coisas que mudaram. A consciência neste planeta começou a aumentar, a crescer. Estes últimos 20 ou 30 anos são um período de crescimento que tem sido o melhor e o maior de todos. Mãe e pai, para aqueles de vocês que tiveram crianças, deixe-me perguntar algo. A consciência e relacionamento que vocês tinham com as crianças de 10 anos é igual ao que têm ou tiveram com as de 20? A resposta é, com certeza não. Porque as de 10 ainda não tinham a consciência com maturidade, ainda. As de 10 ainda não usavam a consciência ou não falavam como as de 20 ou como as de 30. É um exemplo e uma metáfora da consciência da humanidade. Ela cresce, começa a pensar diferente, começa a ficar mais madura. Velhas almas que uma vez estiveram na escola tantas e tantas vezes durante vidas, repetidas vezes, vocês vêm para esta reunião e sabem quem são. Vocês sabem, passaram por tudo isso. E vocês possuem uma maturidade que agora está pronta para fazer algo com essa merkaba, o que mencionamos de leve agora há pouco. Na canalização passada, começamos a falar dos padrões que há nela, da dança que existe na merkaba. Falamos da acionabilidade de determinados tipos de informação que vêm com suas visões. Encorajamos aqueles que estão tendo visões de cores e da linguagem da luz a não simplesmente ficarem lá parados, mas a verem qual informação, qual projeto, qual desenho vem com cada uma delas. São itens acionáveis a serem ensinados e estão em cada uma das camadas. Mas agora vamos mais longe. Há aqueles que estão dizendo, eu sei que em minha merkaba há uma vida prolongada, uma vida longa, há conhecimentos, há invenções, há criatividade, há cura, há inclusive mais maturidade, há todo tipo de coisas, porque lá há meu nome sagrado. É ainda mais do que isso. É mais do que sua alma. Isto está baseado na terra. É o que você carrega por aí com você o tempo todo. Você está aí sentado com ela bem agora. Vejam, em 8 metros, meus queridos, mesmo que mantenham uma distância, sua merkaba faz uma interface com a merkaba de quem está com você, se houver mais alguém na sala. Isso mostra quão grande ela é. Então, a questão é, querido Cryon, como eu ativo minha merkaba? Aí a coisa começa a ficar diferente. Quero apenas começar uma ideia, que podemos muito bem desenvolver um pouco mais. No passado, lhes dissemos isto. Sua intenção é suficiente para começar quase todos os processos com o espírito. Essa intenção não se refere a uma intenção futura, e sim uma intenção do presente, uma intenção que acontece imediatamente.
eu tenho a intenção de fazer isto ou aquilo, e falamos sobre o poder que há nisso. Ah, mas isso não é tudo, é muito mais que isso. Porque agora, a maturidade de vocês, seres humanos, os levará a entender algo sobre o qual nunca falei desta forma. Não existe ativação de sua Merkaba. Não há uma coisa dessas como a ativação de sua Merkaba. Por quê? Porque está sempre ativada. Está incandescente com Deus, está pegando fogo com invenções, com compaixão, com vida prolongada, vida longa, curas, está tudo lá. Essa é a dança. Essa é a dança. E funciona independentemente de você, está sempre ativada. Como um trem em alta velocidade, ela é. Querendo saber se você está pronto para ir junto ou não. Não há ativação, vocês simplesmente têm que se conectarem a ela. Pergunta: querido Cryon, ok, não quero ativá-la porque agora sei que já está ativada. Como posso então me conectar a algo que já está ativado, que tem meu nome nele e também meus potenciais para o futuro? Que tal eu contar a vocês, risos? Vocês podem dizer que isto está hiper simplificado, mas não está. Não é simples. Mas não pode ser feito por um noviço. Isto é para você, velha alma madura. Ação compassiva. É o que vai começar a conectar com aquilo que é a sua Merkaba, que já está ativada. Ação compassiva. Quão compassivo você é? E haverá aqueles que dirão, sou super compassivo, tenho compaixão por todos os animais que vejo, tenho compaixão pelos sem teto, tenho compaixão por aqueles nos hospitais, vou lá, visito. Vou complicar um pouco isso e chamarei essa compaixão de compaixão rasa, superficial, porque, meus queridos, não é preciso que velhas almas tenham esse tipo de compaixão. Ah, não. Vou discutir algo que foi discutido hoje por Alcazar. Quão compassivo você pode ser com alguém que ofendeu você? Que traiu você? Alguém que parou na sua frente e te xingou? Ou pior, quão compassivo você pode ser com alguém que te machucou? Ou que abusou de você? Essa é uma mudança que talvez você não consiga fazer tão facilmente e acontece assim, porque para isso é necessária maturidade, para você chegar àquele lugar onde possa falar de alma para alma, de coração para coração. Eu vejo você. E posso olhar nos olhos e na mente dessa pessoa que o ofendeu, traiu ou machucou e dizer total e completamente em rendição e perdão. Porque eu sei que você também está nessa jornada e há uma relação simbiótica que não teria vindo à tona se não tivéssemos feito tudo isso que fizemos. Essa é a ponte. Se você conseguir fazer isso, esse é somente o começo do tipo de ação compassiva que começará a possibilitar sua conexão com aquilo que é a Merkaba, a qual já está ativada. Isso é o que criará uma energia que você não imagina. Cria uma energia que inicia uma conexão com aquilo que você realmente é. Não com o que finge ser, não com o seu eu 3D, não. Esse é o ser humano, que é o você sagrado. Você não é uma parte disso, você vai começar a sentir assim, a conhecer isso, a ser isso. Abençoado é o ser humano neste momento que começa a entender o que estou dizendo e pensa, minha nossa, não vai ser fácil, mas eu entendo. Entendo o sentido disto. Se posso ser compassivo e perdoar de verdade, então posso fazer qualquer coisa. E você estará certo. Esse é o começo. Esse é só o primeiro estágio da ação compassiva, para conectar com essas coisas que prolongarão sua vida e promoverão curas em seu corpo. Alcazar disse mais uma coisa.
Se vocês vibrarem alto o suficiente, doenças não chegarão mais a vocês. Vejam, doença também é uma coisa viva, também possui uma vibração, que é mais baixa do que a de uma alma que vibra alto, uma alma de quem se conecta com a Merkaba. Vocês precisam ouvir isso. Essas coisas eu trago a vocês de uma forma encapsulada por metáforas para que vocês entendam. Há promessa neste momento, há mudança neste momento, há oportunidade neste momento, que mudarão o planeta alma por alma, uma de cada vez, em grupos como este. Estarei de volta amanhã. Sou Cryon, em amor com a humanidade, e assim é.